Olá, tudo bem? Um bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com sua família em mais um Despertar com Deus. Vamos estudar o capítulo 22 no livro de Levítico, em nosso estudo de hoje, e o tema, a lei acerca de comer coisas santas. Continuando, então, esta narrativa bíblica neste livro muito especial, muito importante, que é o terceiro livro de Moisés, dentro desta série de 5 livros do Pentateuco. Levítico 22 fornece diretrizes para o acesso dos sacerdotes e suas famílias às ofertas sagradas e sacrifícios. O capítulo descreve os requisitos para que os sacerdotes permanecessem ritualmente puros enquanto manuseavam itens sagrados ou consagrados e participavam dos rituais sagrados. Os sacerdotes eram proibidos de comer ofertas sagradas enquanto eles ou suas famílias estivessem em estado de impureza. O capítulo enfatiza a importância de honrar a santidade das ofertas e manter a consagração dos sacerdotes. Também inclui regulamentos para animais impróprios, para oferendas devido a defeitos ou manchas. Os israelitas foram instruídos a oferecer animais sem defeitos como sacrifícios, refletindo o princípio de oferecer o seu melhor a Deus. Essa é a introdução, o resumo introdutório do estudo do capítulo 22. Portanto, amigo ouvinte da Palavra de Deus, como tenho ressaltado em nossos estudos em Levítico, este livro fornece leis, diversas leis, regulamentos, regras para o serviço do santuário terrestre. Isso inclui diversas leis para o sacerdócio, que eram os representantes, os mediadores entre Deus e o povo, e eram aqueles que estavam ligados diretamente com o serviço sagrado no santuário, onde Deus se manifestava e onde estava a Arca da Aliança. Certo? Agora nós já entendemos que após a morte de Jesus, que foi no ano 31, de nossa era, o santuário terrestre, ele deixou de ter o seu significado para o povo de Deus, para os cristãos em geral, tanto para judeus quanto para qualquer outra nacionalidade, Portanto, hoje, esses princípios de santidade, de pureza, de consagração, eles estão voltados para o santuário celestial, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote a partir de 1844. E nós temos acesso direto a Deus através exatamente do ministério de Jesus. Portanto, temos que compreender o que Deus espera de nós hoje, conforme nós temos aprendido capítulo a capítulo. Vamos então, se você puder,
com a sua Bíblia aberta, acompanhe agora os comentários dos versículos principais. Dos versículos 1 a 9. Por que haviam tantas orientações com respeito aos sacerdotes? Olha que interessante consideração. Os israelitas deveriam estar bem familiarizados com sacerdotes do Egito. Passaram lá mais de 200 anos. Então eles conheciam o sacerdócio ali da religião do Egito, pagã. Sacerdotes egípcios estavam interessados principalmente, sabe com quê? Com política, com poder. Eles viam a religião como um caminho para obter poder. Portanto, os israelitas estariam desconfiados quanto ao estabelecimento de uma nova ordem sacerdotal. Percebe que detalhezinho interessante para entender por que tantas regras e leis para os sacerdotes no ministério do santuário terrestre. Mas Deus queria que seus sacerdotes servissem a Ele e ao povo. O trabalho deles era religioso, ajudar o povo a se aproximar de Deus e adorá-lo. Eles não poderiam utilizar de sua posição para obter poder, porque não lhes era permitido possuir nem terras ou tomar dinheiro de quem quer que fosse. Todas essas orientações tranquilizariam o povo e ajudariam os sacerdotes a atingir o propósito de Deus. Então, esse é um detalhe muito interessante que nos apresenta o estudo de hoje. Vou fazer uma comparação atual com isso que acabamos de ver. Hoje, muitas pessoas procuram fazer teologia para que tenham, assim, também diversas vantagens diante das pessoas. Como nós temos visto, muitos fazem teologia e alugam um local, abrem ali uma igreja, colocam um nome que ele visualiza na sua mente, coloca um nome de igreja e ali ele monta uma equipe e começa a atrair pessoas, mas, infelizmente, eu já ouvi uma vez um homem dizer assim: olha, abrir igrejas hoje é lucrativo. Me fez lembrar esta experiência e esta situação quando estudando o capítulo de hoje. Infelizmente, isso é uma realidade nos nossos dias. E aí, o que acontece? A verdade de Deus, a palavra de Deus e até mesmo o ministério pastoral correto e fiel fica também manchado, porque as pessoas costumam agora classificar todos os pastores ou toda a igreja com interesses, né? Interesses lucrativos. Então Deus tem, como sempre teve, pessoas fiéis e tem também líderes, pastores fiéis. Ele tem também um ministério pastoral fiel na sua igreja, ok? Verso 2: que se abstenham das coisas sagradas, que tratem com respeito as coisas sagradas,
Tudo que era usado no tabernáculo devia ser rigorosamente limpo cerimonialmente e também de outras formas. Se algum sacerdote se tornasse impuro, devia cuidadosamente evitar tocar ou mesmo se aproximar das coisas sagradas. E o verso 3 seria eliminado da presença de Deus, ou seja, excluído da comunidade que cultuava a Deus. Qualquer pessoa cerimonialmente imunda que comesse alimentos santos de um sacrifício se arriscava à morte. A imundícia e a santidade não deveriam se misturar. O verso 4 fala de leproso. A maior parte da contaminação que podia atingir o sacerdote era apenas de natureza temporária, e a exclusão do serviço do santuário duraria só até a tarde, um dia. No entanto, os que contraíam a lepra ou fluxo eram excluídos até que fossem declarados limpos outra vez. Isso durava o tempo necessário para recuperar-se. Durante a exclusão, eles eram mantidos pelos outros sacerdotes, mas não podiam comer das coisas oferecidas, porque elas simbolizavam o carregamento dos pecados. Agora o verso 5, alguém que tocar em algum réptil, com o que se faz imundo, tocar em alguma criatura que o tornasse impuro. Verso 7, posto o sol. O dia terminava ao pôr do sol. Naquela hora, as portas do santuário eram fechadas e encerrados os serviços do dia. Por isso, se o sacerdote estivesse contaminado até a tarde, ele podia oficiar só no dia seguinte. Agora o verso 9, para que por isso não levem sobre si pecado e morram. As leis da pureza eram as mesmas para os sacerdotes e o povo, mas as penalidades eram muito mais severas para os sacerdotes que tinham maiores responsabilidades. Se lembram de Nadab e Abiú que estudamos no capítulo 10? Então, verso 10, nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. Somente o sacerdote e sua família poderiam comer da oferta sagrada. O estrangeiro aqui se refere a qualquer pessoa que não fosse sacerdote ou levita, portanto, um leigo, um estranho. O verso 12, se casar com o estrangeiro, ou seja, se casar com alguém que não fosse sacerdote. 19 a 25, somente o melhor deveria ser ofertado a Deus. Somente aquilo que vem de um coração grato e voluntário. A dedicação das melhores qualidades do nosso ser é aceitável a Deus. Até os pagãos achavam que os ídolos que adoravam eram dignos de sacrifícios perfeitos, sem defeito. Animais com defeitos não eram aceitáveis como sacrifício. Por quê? Você sabe a razão? Porque não representavam a natureza santa e perfeita de Deus. Como aquilo era um símbolo de Jesus, então eles não poderiam representar a natureza santa e perfeita do mesmo. Além disso, os animais não deveriam ter qualquer defeito para prefigurar a vida perfeita e sem pecado de Jesus. Quando damos o melhor de nosso tempo, talento e tesouro a Deus, em vez do que é imperfeito ou comum, declaramos o verdadeiro significado da adoração e testificamos da dignidade suprema de Deus. No verso 20, o animal deve ser sem defeito. Continua a ênfase. Um sacrifício defeituoso seria um insulto a Deus. E o verso 23, no caso das ofertas voluntárias opcionais, uma espécie de sacrifício pacífico, pequenos defeitos eram tolerados.
Se era uma oferta voluntária e não um voto, o ofertante podia apresentar um animal, mesmo que fosse desproporcional ou com algum defeito. Essas ofertas eram usadas com frequência pelos pobres. Versos 24 e 25 referia-se a animais castrados que poderiam ser empregados nas fazendas, mas não deveriam ser sacrificados como ofertas a Deus. E o verso 27 e 28, matar um animal logo depois do seu nascimento demonstrava pouco respeito pela vida e era incompatível com a santidade. Apresentando de novo o Êxodo 22, verso 30, isso e a seguinte lei que proibia também o sacrifício de uma fêmea e seu filho no mesmo dia, mostrava respeito pela vida animal. Deve-se manter o princípio da bondade para com os animais ainda hoje. Não se deve matá-los desnecessariamente, mas estar ciente do cuidado terno e solícito que o próprio Criador tem pelas criaturas do campo e das florestas. No verso 29, falo-eis para que sejais aceitos. Ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. E finalizando o verso 30, naquele mesmo dia, a mesma regra era aplicada à Páscoa, à oferta de comunhão. Por outro lado, podia ser reservada e comida no dia seguinte. Estes são os comentários para os versículos do capítulo 22. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia, Santidade em Nosso Tempo. Lidar com coisas sagradas, da mesma maneira que fazemos com os assuntos comuns, é uma ofensa a Deus. Pois aquilo que Ele separou para fazer seu serviço, no levar a luz ao mundo, é santo. Os que mantêm qualquer ligação com a obra de Deus não devem andar na vaidade de sua própria sabedoria, mas na sabedoria divina. Do contrário, estarão em risco de pôr as coisas sagradas e as comuns no mesmo nível, separando-se assim de Deus. Texto do livro Evangelismo, página 639. Então, meus amados, como eu comentei no início, hoje não temos mais estes rituais como eram no Antigo Testamento, mas hoje nós temos ainda as coisas sagradas ligadas à obra de Deus. Nós temos o nosso culto devocional, nós temos o nosso culto tanto congregacional na igreja, onde ali é um local que é sagrado também. Ali buscamos a presença de Deus, portanto devemos nos portar, de forma adequada, reverente, respeitando ali a presença e a santidade de Deus. Nós somos também, como já vimos, um templo do Espírito Santo. Nossa vida deve ser também separada, consagrada, e devemos nos separar de tudo aquilo que é comum no mundo que nos cerca. Olha esse texto. Da santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com seu povo. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas sagradas e preciosas, destinadas a prender-nos a Deus, estão quase perdendo sua influência sobre nosso espírito e coração,
sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontravam com Deus, em serviço santo, quase deixou de existir completamente. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. A casa é o santuário da família, e o aposento ou a floresta, o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Olha que profundo esse texto, meus amados. Em nome de Jesus podemos ir perante Ele com confiança, não devemos, porém, aproximar-nos dele com uma ousadia presunçosa, como se ele estivesse no mesmo nível que nós outros. Há os que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, que habita na luz inacessível, como se dirigissem a um igual ou até inferior. Há os que se portam em sua casa, ou seja, na igreja, conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. Tais devem lembrar-se de que se acham à vista daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos cobrem o rosto. Mas os que se reúnem para adorá-lo devem afastar de si toda coisa má, a menos que o adorem em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade, seu ajuntamento será de nenhum valor. Meditação matinal de 1959, página 189. Meus queridos, olha que solene é o que esse texto nos apresenta. Hoje as pessoas se vestem de qualquer jeito quando vão à igreja, não é assim? As pessoas ficam no celular, dentro da igreja, navegando na internet, nas redes sociais. Quantos de nós somos tentados a fazer isso, não é mesmo? Nos dias de hoje, conversando, ou seja, torna-se ali um lugar comum de encontro social. É muito profundo e é solene o alerta que este texto e o estudo de hoje nos trazem, que possamos refletir em nossa adoração para com Deus, como temos considerado a santidade de Deus. Agora, o próximo tópico, aplicando o estudo de hoje em nossas vidas. Jamais deveríamos subestimar a importância do livro de Levítico. Seu valor é imensurável. Levítico ocupa posição central entre os 5 livros de Moisés, com Gênesis e Êxodo de um lado, Números e Deuteronômio de outro. Assim como o santuário era essencial no culto de Israel, do mesmo modo o Levítico contém a essência das instruções dadas em relação ao serviço de adoração. É o embrião do Evangelho, e a partir dele, o Novo Testamento pode ser melhor compreendido. Sem ele, parte dos Evangelhos e das Epístolas permaneceria na obscuridade. Cristo se apresenta como sacerdote e sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, nossa oferta pelo pecado, o sacrifício imolado cujo sangue era aspergido em volta do altar, como o pão que desceu do céu, como a luz do mundo, o incenso fragrante. Olha, tudo isto está representado em Jesus,
essas e muitas outras alusões não seriam claramente compreendidas sem a luz deste livro de Levítico. O apóstolo Paulo examinou profundamente esse livro quando escreveu a carta aos Hebreus e discutiu as doutrinas da fé cristã. Subentende-se que o Israel espiritual, hoje, eu e você, não podemos negligenciar este livro. O líder espiritual, que é representante do verdadeiro Deus, precisa demonstrar seu compromisso em sua conduta e no convívio familiar, conforme nos apresenta o capítulo de hoje, assim como diáconos, bispos, presbíteros, nas orientações de Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 5 e Tito capítulo 1. Além disso, os sacrifícios ministrados pelos sacerdotes deviam ser desprovidos de defeitos e fisicamente perfeitos. O propósito deles era apontar para uma oferta perfeita, que seria ministrada por um sumo sacerdote perfeito, ou seja, nosso Senhor Jesus. O Evangelho inclui a oferta, o sacerdote e o sumo sacerdote. Há uma correlação que nenhum desses itens deve ser desvinculado dos outros. O Evangelho resulta em adoração genuína. A adoração deve envolver o adorador inteiro, e a devoção genuína ao verdadeiro Deus deve receber constante reflexão. O tabernáculo não era um lugar de espetáculo, nem lugar de diversão, nem lugar de passear, nem lugar de socializar-se, nem lugar de recreação. Hoje, muitas igrejas tornam o seu lugar de culto um salão de festas, onde até dançam. Eu já vi isto. Olha que terrível situação nós chegamos. Em lugar de adoração ao Deus que proveu perdão e salvação, lugar em que o soberano do universo se encontrava com seus súditos, era lugar de desgraçado encontrar graça, do desesperado encontrar esperança, do condenado experimentar absolvição. Ainda hoje, o santuário celestial, onde Jesus está, oferece esses maravilhosos benefícios. Leia capítulo 2 e capítulo 4 de Hebreus. Desfrutemos, meus queridos, destes privilégios santos. E agora o nosso momento final. Lidar com coisas sagradas era e é uma questão de prioridade no santuário. Tudo apontava para a santidade de Deus e a necessidade do homem em ser, por ele, santificado. A ordem de Deus é clara: não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Havia todo um cuidado de Deus para que seus filhos não profanassem as coisas sagradas e nem o santo nome de Deus. Conclusão: seja o nosso coração uma oferta contínua ao Senhor, e toda a nossa vida será uma progressiva revelação da atuação do Espírito Santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, escreveu o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, verso 17. Amém? Muito bem, amados. Olha que ensinamento precioso a palavra de Deus
nos apresenta no estudo de hoje do capítulo 22. E eu quero, antes de orar, terminar perguntando a cada um de nós: como temos adorado a Deus? Que possamos fazer um autoexame, uma reflexão de nossa adoração. Como temos considerado a santidade de Deus e a necessidade de nossa santificação. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, santificado seja o teu nome aqui na terra como nos céus. Obrigado, Senhor, por mais um despertar, por mais um dia que o Senhor nos concede em sua misericórdia. Obrigado também por este momento de comunhão aos teus pés, diante da sua palavra e pelo ensinamento de hoje. Senhor, ajude-nos na compreensão da tua palavra, dos teus ensinos e também na aplicação em nossa vida diária. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, purifica-nos e ajude-nos a compreender todas as necessidades que precisamos entender em nossa adoração para contigo. Abençoe a cada participante deste estudo, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se esse estudo tocou o seu coração, se você sentiu a voz de Deus a falar a você, eu faço a você um convite: compartilhe, deixe o seu like aí no canal e compartilhe, divulgue estes estudos para que possam alcançar mais pessoas. Um ótimo dia a você na companhia de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.